Dois pequenos recadinhos antes de começarmos o nosso bate-papo. O primeiro deles é que não precisaremos necessariamente do microfone, por motivos óbvios, para a acústica do ambiente. Mas para a gravação, estamos aí. O segundo deles é um agradecimento especial a todos os senhores que se predispuseram a sair do conforto dos seus lares, nesse calor agradabilíssimo da nossa terra, para que hoje pudéssemos estar aqui, para refletir acerca das coisas que são importantes para nós, aquilo que nos serve ao sentimento e que muitas vezes ficamos perdidos perante os problemas que encontramos na vida, as nossas dificuldades, talvez aquilo que nos levou no dia de hoje a estar aqui, a pensar e refletir acerca dos problemas, mas muito mais do que os problemas, acerca da esperança que cada um de nós tem sobre um futuro melhor, ou alguma palavra que nos chegue ao coração. E com essa alegria de início de ano, eu gostaria também que lembrássemos juntos de agradecer aquele que é o nosso irmão, o nosso modelo e guia, quem sabe o nosso irmão maior, conhecido como Jesus, que serve-nos de comportamento como um exemplo, como bem viver. Alguns de nós até lembram dele como alguém que foi pregado na cruz, a sofrer dores excruciantes. Mas para muitos de nós, ele já entrou naquele campo de ser o exemplo a ser seguido, independente das dificuldades pelas quais passou. Tanto nós, que seguimos os seus passos, também encontraremos bastante dificuldades. Mas também, continuando com essa alegria, que possamos agradecer àquele que é o nosso Pai, conhecido como a inteligência suprema, ou quem sabe, Deus para alguns de nós, aquele que nos criou com a possibilidade infinita que temos de guiar no nosso destino com a nossa própria vontade. Esse maior presente que recebemos, que poderíamos receber em vida, o livre-arbítrio, para podermos necessariamente compreender que todos somos os edificadores da nossa vida, que podemos ser aqueles que construirão um futuro melhor, sabendo que o futuro depende do nosso esforço. E depois dessa pequena introdução, nós faremos juntos uma reflexão bastante séria, acerca do comportamento espírita. Mas antes disso, é necessário que façamos também uma avaliação, primeiramente do significado do nosso próprio comportamento. E nisso eu faço um convite a todos, porque todos nos encontramos nas dificuldades do dia a dia, independente da nossa compreensão das coisas, da nossa inteligência, do nosso desenvolvimento do intelecto e até do nosso desenvolvimento moral. Todos nos encontramos nesse planeta maravilhoso conhecido como Terra. Planeta complicadíssimo justamente porque habitamos nós aqui. E assim, todos poderemos pensar juntos acerca daquilo que fazemos, ou melhor, se preferirmos, a parte que nos cabe. Alguns de nós poderá até compreender, já que é muito importante que lembremos da nossa vida acerca dos exemplos nos quais vivemos no passado. Alguns de nós podem até se lembrar de algum parente, de algum colega, ou de alguém que tenha se deparado a bater no peito, a dizer: eu nunca perdoarei fulano de tal. Eu faço tudo na vida, mas perdoá-lo nunca. Ou até, se eu perdoar, eu perdoo, mas nunca mais quero vê-lo na minha frente, nem pintado de ouro. Nós sabemos pela ciência que o nosso comportamento também é fator primordial da saúde que queremos para a nossa vida. Muito sabemos que a nossa forma de pensar leva-nos a somatizar doenças no nosso próprio corpo. Corpo esse que às vezes nem gostamos, mas pelo nosso comportamento
adquirimos aquilo que não queremos nem pintado de ouro. Uma doença. Às vezes até procuramos uma casa espírita procurando a cura do corpo, sem nos depararmos com a principal verdade. Todos necessitamos de uma orientação religiosa e uma orientação moral para a cura da alma. Mas o importante é que nós não mudamos um comportamento, já que dizemos, é muito difícil, e somatizamos doenças, tornando até a nossa vida mais fácil de sofrermos uma intervenção cirúrgica invasiva em nosso coração do que uma mudança de comportamento que nos vai evitar a doença. Mas nós falamos, poxa vida, eu nem sei como que eu posso mudar o meu comportamento, desde que me conheço como gente, sempre fui assim. Ouvimos isso comumente em nossas famílias. Eu sou assim, eu sempre fui assim, e continuarei assim, goste você ou não. Tamanha a nossa falta de compreensão dos mecanismos da vida. E vivemos uma vida meio que no automático, justamente porque no período atual parece que a vida tornou-se uma correria só. E a gente vai vivendo e vivendo aqui e ali, e vem problema e a gente nunca para respirar ou para pensar sobre a própria vida que vive, sobre as necessidades que deveria estar encontrando e enfrentando, tamanhas dificuldades que encontramos na nossa vida. E tudo é tão difícil, tudo é tão complicado na nossa vida. E o impressionante é que toda a nossa vida tem a ver justamente com o nosso comportamento, com aquilo que escolhemos diariamente perante o livre-arbítrio que fomos presenteados pelo nosso Pai. Todos temos a possibilidade de escolher ser feliz ou triste. Mas quantos de nós ainda não compreendeu que a felicidade ou a tristeza depende diretamente da quantidade de esforço que eu coloco na minha própria vida, na minha melhoria moral? A semelhança de podermos compreender e relembrar que Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita naquele que empreende diariamente o esforço para transformar a sua vida e tentar ser melhor hoje do que ontem e melhor amanhã do que hoje. Ai, mas dá uma preguiça de se melhorar, justamente porque a gente reconhece quais são os problemas que temos dentro da alma. E é importante que façamos uma avaliação, porque toda a nossa vida está calcada nas metas que pomos. Os nossos tesouros estão atrelados justamente às nossas vontades. E o nosso comportamento é diretamente proporcional àquilo que desejamos. Podemos nos conhecer fazendo uma pequena pergunta para nós mesmos: o que é que eu penso a hora que eu acordo? Se fizermos essa pequena avaliação ao acordar, qual é o pensamento central da minha vida? E às vezes são pensamentos cabeludíssimos que a gente esconde até da gente mesmo. Só que viver é isso. Acordamos dentro de um corpo que a gente gosta ou não. Acordamos com uma certa inclinação nesta vida e nem sabemos por quê, mas dá uma vontade de ser assim. Alguns de nós até se lembram: menino, não mexa com seu avô, ele tem um temperamento fortíssimo. E passam-se 10 anos e a gente ainda escuta: ele é terrível, seu avô. Passam-se mais 10 anos. Seu avô é terrível, rapaz, não fale com ele a hora que ele acorda, que ele tem um mau humor há 30 anos. E é verdade. Só que ninguém para pensar no tipo de vida que escolhe para se viver. E aí fazemos uma pequena avaliação perante as situações que são as situações da vida. Alguns de nós podem até hoje ser convidado a voltar do lugar onde veio. Ah, mas de onde é que eu vim? Alguns falarão: do céu. Ah, eu vim de nosso lar, eu vou voltar para lá, eu sou espírita. Ou quem sabe, nem vou falar. E a gente para pensar. Se à noite, saindo daqui, chegando em casa, a gente se depara com o nosso anjo da guarda, aquele que nos assessora, nosso amigo, conhece-nos melhor do que nós mesmos, e nos diz: olha, meu amigo, eu estou muito feliz. E sabe que quando o anjo da guarda fica feliz, a gente se preocupa.
Eu estou muito feliz porque está na hora de você voltar. Tem muita gente com saudade de você. E a gente já fica um pouco até desgostoso, porque a gente nem sabe quem está com saudade. Alguns deles não sabemos. E ele diz, olha só, o divino Deus mandou-me dar essa mensagem diretamente a você. E irás voltar na noite de hoje, à meia-noite, porque a gente gosta de umas coisas meio cabalísticas. A gente fica assim, querendo esperar aquele gongo da meia-noite, mas logo pensa, quer saber? Vou negociar. O não eu já tenho. Sabe o que é? Eu gostaria de fazer uma contraproposta. Eu sou um trabalhador espírita. Eu trabalho todo dia no centro, faço o bem. A gente faz o bem para negociar. E aí já começa a pensar. Já que eu sou espírita, eu gostaria pelo menos de pedir uma moratória, já que eu gosto muito de Deus. Eu amo Deus, eu adoraria passar a eternidade à sua direita, porque, claro, eu sou muito bom. E passando a eternidade na sua direita, eu gostaria de dizer pelo menos a você, no momento agora, se você pudesse me resolver esse problema. Quem sabe se pudesse uma pequena moratória, uma pequeníssima, o que é eternidade perante Deus? 30 anos. Não é por mim mesmo, porque eu já queria ir já. Mas é pelo meu neto. Eu gostaria de viver tanto com ele, fazer tanta coisa, ou trabalhar tanto no centro. A gente pensa que engana o guia, né? E nós somos assim, porque é o nosso comportamento. E lembramos-nos daquele que foi o principal imitador de Cristo numa de suas vidas. Francisco de Assis, ao ser interpelado por Frei Leão, ei, Francisco, você que está aí carpinando o seu jardim, se soubesse que ia morrer hoje, o que tu farias? Ainda assim, eu continuaria capinando o meu jardim. E alguns de nós podem fazer essa pequena avaliação. Agora, com uma certa seriedade, na sua própria vida. Como as perspectivas mudam. Se soubéssemos pelo menos que amanhã iríamos embora. Parece que tudo que mais damos valor perde sentido. Nossa, eu queria um carro zero, mas eu estou trabalhando tanto. E o que vamos fazer com o carro zero? No nosso lar? Se é para lá que vamos. Esse tipo de avaliação madura, um tipo de avaliação que nos leve a pensar, colocam-nos a refletir sobre uma certa perspectiva muito relativa da vida. E muito mais, sobre o nosso comportamento perante a vida que temos. Porque às vezes passamos a vida toda a dar valores a coisas insignificantes. E no final da nossa vida, a gente para pensar, quanto tempo desperdiçado. Quantas besteiras feitas no passado a troco de nada. E ao mesmo tempo, quanta felicidade de ter encontrado esse que é o tesouro para nossas vidas. Uma compreensão lógica da doutrina espírita que nos elucida, que abre-nos a mente e o coração sobre o que cada um de nós necessita de fazer em vida, em como se comportar, para obter o melhor resultado sobre si mesmo, para esquecer que de repente existe um Salvador que vai nos salvar. Ninguém vai salvar ninguém. Todo mundo tem a possibilidade de se salvar. E essa que é a beleza de tudo. Justamente porque passamos a compreender que a nossa vida depende diretamente das escolhas que temos diariamente. E o engraçado é que todos nós podemos nos reconhecer acerca de pequenas histórias que nos levam a ter uma compreensão melhor sobre a vida. Havia uma mulher, e eu digo, nas regiões de Piracicaba. Uma mulher muito feliz na sua vida, tomando conta dos afazeres domésticos que ela enfrentava todos os dias. As dificuldades, os desafios. E o tempo foi passando tanto que ela começou a se chatear. Ela se chateava justamente com tudo, porque a vida dela era um tormento só. E ela parou para pensar sobre o que ela poderia fazer. E não encontrou nada de diferente para fazer. E ela tinha um marido que, como todo marido, era um santo.
Em Piracicaba é assim. Aqui eu não sei. E ele estava sentado a ler o seu jornal, a refletir sobre as notícias diárias, e ela falando sobre a novela, falando sobre tudo, sobre as suas dúvidas, sua vida toda. E ele também, aí eu preciso falar de algum defeito de nós, homens de Piracicaba. Respondendo monossilabicamente. Ela falava, e ele, dá até desgosto de uma conversa, ou quem sabe, um monólogo como esse. E numa hora em que a conversa estava num pico de alegria para ela, ela logo apontou para o vitrô da janela da cozinha. E disse, também, olhe só essa nossa vizinha, como é porca. Olha o lençol dela, ela não lava. Quando lava, fica muito sujo. E eu olho todos os dias, me sacrifico, faço de tudo. E ela não lava nada, deveria seguir o meu exemplo, que sei fazer as coisas. E olhou e apontou para o marido. E o marido só refletindo e falando, E logo o tempo foi passando, ele começou a se chatear também. Porque contagia. Às vezes a gente chateia o pessoal que mora com a gente e a gente entusiasma. Ele ficou chateado também, levantou-se, jogou o jornal do lado, pegou a esponja, passou um detergente, pôs água e pôs-se a limpar a janela. De repente toda a sujeira da janela estava limpa. E ela percebeu que o lençol da vizinha era mais limpo do que o dela. E às vezes, nós fazemos uma avaliação sobre nossa própria vida. Dá uma vontade de falar mal dos outros justamente para a gente ficar bem. A nossa perspectiva é justamente o vidro sujo pelo qual a gente gosta muito de olhar, apenas para se sentir bem. E talvez para não se cobrar, para ser melhor. Para ser uma pessoa do bem, para ser uma pessoa que faz a coisa bem. E pensando em termos de perspectiva, imaginemos uma mulher como essa que passou o dia todo, nesse calor gostoso, a limpar a sua casa. E logo 5 horas da tarde ela terminou. A casa estava brilhando, maravilhosa. E ela estava muito cansada. Cansada e com os músculos todos doendo. Mas 5 horas é a hora da molecada chegar. Molecada chegando, os filhos, pelo menos 3. Ela amava todos os seus 3 filhos, com toda a felicidade do mundo, mas chegaram os 3 porquinhos. Todo cheio de barro, cheio de sujeira, e entraram tudo pisando pela sala inteira. E essa mãe quase não desencarnou, porque esqueceu. E nós paramos para pensar que às vezes situações difíceis que nos chegam, situações complicadas que nos chegam, nos tiram da nossa dinâmica normal de vida, da nossa dinâmica normal de se viver. E o engraçado é que o tema da palestra é o comportamento espírita, mas primeiramente cada um de nós necessita de fazer um encontro com a própria consciência para tentar digerir minimamente o significado da palavra comportamento. Porque todos nós, independente do que creiamos, independente daquilo que acreditamos, vivemos uma vida que é baseada nas nossas escolhas diárias. Às vezes as nossas escolhas são baseadas no medo. Eu vou fazer certo para não ir para o inferno. E daí a gente muda de religião. Eu vou fazer certo para não ir para um umbral. Eu vou fazer certo, e às vezes a gente quer negociar, para ir para o nosso lar. Que a gente imagina talvez que seja um condomínio maravilhoso, em que todo mundo é bom, feliz, e a gente tenta fazer o bem ou trabalhar na casa espírita para comprar um lote lá. Não se dando conta de que o inferno ou o céu que cada um de nós vivemos é justamente a vida na qual escolhemos. O inferno ou o céu é o hoje, é o aqui, é o agora. Alguns de nós podem até rememorar de situações de famílias que são bastante complicadas. Se alguém aqui tiver, também reflita sobre sua família. E a pessoa pensa, meu Deus, essa família é um inferno. Eu não aguento 10 pessoas na casa. E eles falam, eu não vou mais ficar aqui, eu não aguento mais viver nessa família. E às vezes a pessoa sai, justamente por não compatibilidade, por gênio, ou sei lá o que for, e sai.
E aí vira o céu na terra, família. 9 pessoas vivendo no céu de delícias e uma saiu. Então, se um dia nos pegarmos a falar assim, ou a nos comportar, é muito importante que a primeira olhada que vamos dar é no nosso interior. Porque às vezes nós somos o problema da casa. Mas a nossa falta de compreensão não nos deixa ver. Não nos deixa compreender que talvez o mais importante que cada um de nós necessita de olhar é para si, dentro de si. O centro de atenção que cada um de nós tem sou eu, se eu fizer essa pergunta para mim. Alguns de nós aqui, é importante, podemos até rememorar alguns desenhos pelos quais já nos deparamos. Alguém aí talvez já tenha até assistido um desenho de uma hiena amarelinha, com uma certa nuvem na cabeça, a dizer: ó vida, ó céus, isso não vai dar certo. E às vezes a gente fala: ai, a minha vida nada dá certo, eu só vejo gente de sorte, as pessoas fazem e dá tudo certo, e eu faço, parece que eu tenho uma urucubaca comigo, tudo que eu faço dá errado. Sabe aquele tipo de coisa? Ai, eu estou para me aposentar. Aí entra de repente um governo, muda mais 5 anos na minha aposentadoria. Já dá um desgosto. Alguém que deva estar nessa situação aí talvez se reconheça. E a gente para pensar que talvez a nossa falta de maturidade ainda não deixe nos olhar o problema interno que cada um de nós tem. E passamos a falar: ah, e o problema é do outro. É claro. Eu sou uma pessoa infeliz, uma pessoa desgraçada. Esse rapaz está falando aí na frente, ele não conhece o marido que eu tenho. Eu escuto isso às vezes em Piracicaba. Aqui eu sei que deve ser uma incógnita, porque o pessoal aqui é gente boa. Eu, pelo menos, os que eu conheço são muito legais. Mas às vezes a gente também fala: ai, como é que eu vou ser feliz? Parece que eu recebi pelo menos uns 3 filhos diretamente do umbral. Vieram para mim para tirar minha paciência diariamente. Das 7 da manhã às 11h30 da noite é só briga. Eu não aguento. Só sendo Jesus Cristo para aguentar esses meninos. Mas às vezes, o problema não está dentro de casa. E o problema às vezes tem nome, chama patrão. Aí a gente encontra de segunda a sexta aquela coisa maravilhosa com o sorriso na cara, com a vontade de apertar, fraternalmente, claro, somos espíritas. Mas a gente para pensar que às vezes não dá para nem pôr a culpa no patrão. E aí a gente fala: é o governo. Ai, a minha vida não vai para frente, eu não aguento essa vida que eu estou vivendo. Justamente agora que eu votei, nada mudou. Eu que achei que agora ia para frente, que maravilha, eu ia acordar, quem sabe, naquele 1º de janeiro, outra pessoa, e nada mudou. Mas também às vezes não dá para pôr a culpa no governo, porque às vezes está fazendo o que dá para fazer. E aí a gente coloca a culpa em Deus. Foi Deus que não gosta de mim, que está me sacrificando, justamente porque eu acho que eu estava encarnado na época de Jesus e eu joguei pedra na cruz. E a gente se dá essa desculpa, justamente porque deixa de se perguntar: qual é a minha parte nessa encrenca toda? O que devo eu fazer, pelo menos, para que a situação amenize? Porque às vezes não dá para sair fora do problema. Porque o problema é um angu. E a gente não consegue. E paremos para pensar. Às vezes a gente tem pai, mãe, problema. Pai e mãe que a gente fala: eu não sei como eu nasci nesse negócio. Eu acho que eu vim de ovo. Só pode. Genética não deve nem bater. E como é que vai fazer? Ah, você não é mais meu pai, eu vou arrumar um outro pai. Não dá. Uma mãe, às vezes a gente até quer, né? Mas não dá. Quem sabe na próxima vida, né? Na outra. Dá até uma esperancinha, né? Porque a gente sabe que existe reencarnação, que a gente vai morrer, quem sabe passa um período bom lá, dá uma descansada e volta bem. Às vezes não. Porque às vezes escolhemos justamente o dia de hoje para fazermos algo que não deveríamos. Ou quem sabe deixarmos de fazer justamente aquilo que era necessário. E a nossa vida é assim, é feita de escolhas, é feita diariamente, para que cada um de nós faça uma escolha madura. Às vezes a gente fala: meu Deus do céu, acordei, sou espírita, maravilha.
deixa eu ir lá no bom caminho, que eu estou louco para tomar um passe, para dar uma limpada, porque a semana foi braba. E a gente vai e toma um passe. Ah, eu estou feliz, estou ótimo. Já posso pecar de novo. A gente pensa assim, porque trazemos dentro da alma uma certa mania de deixar para fora justamente aquilo que é dentro. O comportamento de cada um de nós é justamente aquilo que cada um de nós necessita de pensar, de refletir, e muito mais do que qualquer uma das coisas que estamos falando, encarar. E às vezes encarar essa subida de frente é uma coisa tremendamente dolorida. A semelhança de que podemos relembrar uma frase de Chico. Todos nós, simpatizantes ou espíritas, já ouvimos falar em Chico Xavier. E ele um dia teria dito: todos nós estamos subindo uma ladeira, uma montanha, em que todos nós podemos subir. Temos a escolha, transpirando, mas alguns de nós ainda escolhem subir transpirando e chorando. Porque a gente pode se revoltar justamente pela vida que temos. Alguns de nós falam: ai, mas eu não sou quem eu quero. E pensamos primeiramente no exterior. Ai, mas eu nasci com 1,50 m. Nessa vida eu não queria. E às vezes coloca até um sapato que é mais um andaime do que um sapato. Mas mesmo assim não dá. E fala: eu queria ser um pouco maior. Ser uma pessoa maior. Assim que chegasse. Pelo menos uns 45 centímetros. E às vezes a gente não se dá conta que justamente uma característica que numa outra época, numa outra oportunidade, nós tínhamos e deixamos de aproveitar, ou utilizamos muito mal, justamente para poder sobrepujar outras pessoas. Quando aquela época ainda era a época da força, em que se eu gosto eu faço, se eu não gosto eu não deixo os outros fazer. Às vezes também a gente olha no espelho e fala: mas não é possível que eu pedi para vir pelo menos tão feinho assim. E não sabe, não podia ser tanto também, né? Aí a gente não gosta. E olha, e para refletir se talvez fosse diferente. Ah, quem sabe diferente assim, a semelhança de um Brad Pitt, já dá uma vontade, uma alegria, um galã da novela. Ah, e tudo fica tão mais fácil na vida, né? As portas se abrem, é uma maravilha. Só que a gente também não se dá conta que um comportamento atrelado justamente à imagem, algo que talvez alguns de nós já tenha passado, levou-nos a estar justamente do jeito que estamos hoje. Mas é claro que quando paramos para pensar justamente naquilo que é o mais importante, a meta essencial da nossa vida, que é o viver, e acabou, cada um de nós vai para o céu. E a gente imagina que seria, de repente, um lugar geográfico em que vamos habitar. E se pegássemos com a seguinte questão: olha, no dia de hoje, tu tens duas escolhas. Novamente, o nosso anjo da guarda a nos interpelar. Você pode ir para o céu já. Tu vais para nosso lar no melhor canto que existe lá. No lugar em que tem as pessoas mais evoluídas, as coisas mais gostosas de se viver e o padrão ético-moral maior. Mas se a pergunta também fosse: olha, no dia de hoje tu te deparas com um fato que é primordial na sua vida, você vai poder encarar o caminho que te levará ao reino dos céus. Tu terás que superar todas as dificuldades, passar por todos os problemas que estão na tua vida, para aí sim atingir com segurança aquilo que Jesus teria dito como o reino dos céus. Qual delas a gente escolheria? O nosso comportamento diz-nos muito sobre o que somos, sobre a vida que temos, justamente porque cada um de nós tem a vida que necessita para compreender que sua postura talvez seja a incorreta, ou que precise ser melhorada. E aí entramos justamente no ponto nevrálgico da temática da noite: o comportamento espírita. Cada um de nós aqui, semanalmente talvez, escute palestras maravilhosas, coisas que nos tocam o coração,
Às vezes até nossos olhos enchem-se de lágrima, justamente porque compreendemos que aquilo tem a ver comigo. Mas quantos de nós dá o primeiro passo da mudança? E é uma pergunta pessoal e intransferível. Uma pergunta que cada um de nós necessita de se responder. Não precisa responder para ninguém. E nisso podemos compreender o grau de maturidade que cada um de nós ainda se encontra. Todos superaremos, maravilha. Mas toda caminhada quilométrica é feita do primeiro passo. É claro que é muito difícil para todos. É uma dificuldade tremenda viver com gente chata. E a gente está cercado de gente problema. Todos os santos dias. E a gente nos deixa até maluco tentar compreender Jesus Cristo. Vim para cá com 12 pessoas que eram os melhorzinhos da época e ainda ter uma paciência tremenda sobre aquele que o enganou, o outro que negou, um que vendeu. Porque essas são as fraquezas que todos nós humanos temos. Nós somos constituídos das fraquezas e das fortalezas. E o melhor de tudo é poder compreender o significado de cada uma delas para nós mesmos. E nisso, eu gostaria também de deixar uma pequena recomendação de leitura de um livro maravilhoso, cujo nome é O Colar de Diamantes. Um livro de contos de Divaldo Franco, organização Délcio Carvalho. Eu gostaria de falar sobre um pequeno conto chamado A Fita Azul, para que possamos também fazer uma observância, observar a nossa própria vida em comparação com esse pequeno conto e com as personagens dele. Havia uma professora que era a professora dos sonhos de todo garotinho. Um garotinho de 8 anos passou por uma aventura tremendamente importante para ele na sua vida e na sua atual existência. A professora um dia teve uma ideia. Pegou 2 fitas azuis para cada um dos estudantes que frequentava a escola. Nessas 2 fitas azuis, ela elaborou uma dinâmica na classe que mudaria a vida de muitos daqueles que passaram pela dinâmica. A professora chamou um por um, em ordem alfabética. Chamou o menino de 8 anos e lhe disse, depois de alguns na sua frente: olha, Juquinha, você é um garoto fenomenal. Tu terás um futuro brilhante. Escolha entre a felicidade da vida, mas compreenda também que a participação sua na vida é essencial. Se você quer ter uma vida boa, esforce-se, garoto. Eu confio em ti, acredito em você. E assim eu gostaria de deixar uma representação daquilo que eu acredito para você. E colocou uma fita azul na lapela de sua camisa. E outra deu na mão do menino. E lhe disse: olha, essa lapela azul é para você passar para frente. Essa fita azul é para você passar para frente. Coloque em alguém que mereça. Alguém bom. Alguém que possa transmitir a bondade nesse mundo. Já que todos nós necessitamos de um pouco de entusiasmo e um pouco de estímulo para viver. A vida é tão difícil, Juquinha. Mas tente também. Ele era uma criança e, na medida do possível, tentou compreender o que significava aquilo. Olhou para a sua mão e tinha uma fita azul. A fita azul que ele tinha uma missão: encontrar alguém para depositar a alegria no futuro. E assim ele pensou: onde será que vou? E a aula terminou. E logo dirigiu-se para o emprego de seu pai. Chegou no emprego de seu pai, uma fábrica muito grande. E logo pensou: quem será que eu posso dar esse presente? E pensou-se: opa, o chefe do meu pai. E logo dirigiu-se, porque o conhecia, de algumas das atividades da própria empresa. Chegou para o chefe de seu pai e lhe disse: eu tenho um presente. O homem olhou, não sabia muito bem o que significava, não sabia o que era aquilo. E ele perguntou: o que é isso, menino? Olha, eu gostaria de te dar um presente, porque o senhor é tão bom. O papai fala tão bem do senhor lá em casa. Isso ele inventou na hora. Fala tão bem do senhor lá em casa,
E logo o chefe até estranhou. Mas eu sou um homem tão exigente no trabalho, seu pai fala mesmo bem de mim? Ele até sabia que talvez aquele negócio não fosse tão verdade. Fala, mas o papai gosta de homem exigente. E o senhor faz muito bem o seu trabalho. Então, eu gostaria de lhe dar essa fita azul, para que o senhor pudesse usá-la na sua lapela, como um presente de que eu acredito que o futuro do senhor vai ser muito bom, porque a escolha da vida boa é sua. Eu ganhei uma hoje, porque sou um menino muito bom. E o senhor também, eu tenho certeza que continuará a ser um homem bom. E aquele homem ficou um pouco intrigado com aquilo que aconteceu. E o tempo passou, ele foi trabalhar. E logo ele estava trabalhando e um pensamento lhe assaltou a cabeça. Essas coisas de criança. E olhou e percebeu que estava com a fita azul na lapela. E logo ele ficou sabendo, evidentemente, qual era a dinâmica de tudo. E ele também teve que pegar e arrumar a sua própria fita azul para passar para alguém. Porque a vida é tão complicada. E ele pensou, talvez essa criança tenha um pouco de sabedoria, quem sabe? Ou quem sabe Deus mandou ele no meu caminho. E ele ficou pensando o dia inteiro em quem poderia depositar a sua fita azul. Para poder, quem sabe, trazer uma alegria ou um sorriso na vida de alguém. E logo ele parou para pensar. E descobriu quem era a pessoa que ele poderia depositar a fita azul. Pôs dentro do bolso e foi para a família dele, em sua casa. Entrou, tirou seu chapéu, tirou seu casaco, a sua mala pôs no chão. Estava muito cansado, é verdade. Mas ele logo olhou. Tinha um filho único. Um filho que às vezes tentava falar com ele e ele falava, agora não, eu estou muito cansado com dor de cabeça. Papai trabalhou demais hoje, quero assistir televisão. Ai, não me venha com a sua aborreação, com todos esses problemas seus, meus filhos. Hoje não, outro dia. E o tempo foi se repetindo. Mas nesse dia ele se lembrou que era pai. E olhou um menino que estava sentado na escada, no topo da escada, que dava acesso ao andar superior da casa. E o pai lembrou do seu filho. Sentou ao lado de seu filho e lhe disse assim de coração, meu filho, no dia de hoje eu gostaria muito de lhe pedir perdão. Eu sei que eu tenho sido um pai tremendamente ruim para você. Um pai que talvez você não mereça. Você é um filho esforçado. E eu há anos e anos me comporto dessa maneira. E no dia de hoje eu acho que encontrei um anjo na minha vida. Um anjo na forma de uma criança. Que me deu uma fita azul. E me chamou a atenção para as coisas importantes da vida. Então eu gostaria, meu filho, que você pudesse me perdoar. De lhe pedir perdão de coração. Por todos esses anos do seu pai tendo sido uma pessoa chata, ranzinza. E quem sabe até não tenha sido um pai presente. Então, meu filho, eu gostaria de depositar essa fita azul em você, porque você é meu herói. Meu herói porque tem todos esses anos me aguentado. Porque hoje percebi que hoje não sou uma pessoa boa na sua vida. E nem na vida das pessoas que eu cerco. Então, meu filho, me perdoe. E amarrou a fita azul na lapela de seu filho. Seu filho pôs-se a chorar, porque estava com suas preocupações e com seus problemas. Ele disse, olha meu pai, hoje eu tenho uma confissão para lhe fazer. De todos esses anos que o senhor não me acompanhou, de todos esses anos que o senhor tem se comportado dessa maneira, eu apenas tinha chegado à conclusão que eu era o fardo nessa família, que eu era o problema desta família. E me dava diariamente uma vontade infinita de sumir. Como não consigo sumir, na noite de hoje estava planejando me suicidar. E entregou para o pai um sonífero muito potente que estava em seu bolso. Perdoe-me, papai. E ambos puseram-se a chorar abraçados. Alguns de nós poderá refletir acerca da sua própria vida, acerca do seu comportamento, mas principalmente o seu comportamento atrelado ao conhecimento que temos da doutrina espírita,
Não porque é uma doutrina teológica em que todos nós necessitamos de seguir um certo rito semanal, mas sim tentar ouvir palavras que toquem-nos o coração, mas que principalmente nos altere a estrutura psíquica daquilo que temos dentro da nossa própria cabeça, as ideias que temos há anos, quão difíceis são de ser alteradas. Então eu gostaria de desejar, na noite de hoje, votos para que todos nós possamos, na medida do possível, primeiramente identificar quais são as dificuldades pelas quais passamos, principalmente aquelas que saem de nós mesmos. Mas não só, porque identificar por identificar de nada servirá. Mas que possamos encarar com a vontade verdadeira dentro do próprio coração de mudar. E nisso consiste-se o verdadeiro evangelho de Jesus. Alterar as mentes e o comportamento, porque o homem é justamente aquilo que pensa. Todos nós temos a possibilidade, todos nós podemos, se quisermos, de verdade. E eu gostaria que na noite de hoje, Jesus pudesse nos abençoar com a sua infinita bondade, para que a nossa predisposição, quem sabe pela semana que vem, seja a melhor possível para encarar os problemas que temos e principalmente aqueles que vamos nos deparar e nem sabemos. Que possamos também observar a vida de Francisco de Assis, que um dia soube responder a Frei Leão, que continuaria vivendo da maneira que vive, porque era a melhor maneira que havia encontrado dentro da própria consciência. Que façamos essa avaliação, não somente numa noite, não das 8 às 9 de terça-feira, mas uma avaliação contínua, que faça parte da nossa estrutura de pensamento diário e novamente venham com aquela pergunta: o que é que eu penso a hora em que eu acordo? Quais as necessidades que eu tenho que eu ainda não identifiquei? Porque ainda não me perguntei o porquê tenho a vida que tenho? Qual a necessidade devo eu de alterar na minha vida, perante a vida que vivo? Então eu gostaria de deixar, já que todo papo que é bom, passa rápido, um beijo no coração de todos os senhores que vieram na noite de hoje, para que pudéssemos, em poucos minutos, é verdade, fazer uma reflexão acerca das nossas próprias vidas e principalmente do nosso comportamento. Muito obrigado.